Muito boa tarde, Brasil. Segunda-feira a gente vai de política, né? Uma semana que a gente espera que aconteça alguma coisa de real, né? Estamos aguardando aí mudança de ministérios, criação do novo ministério, já agora com o Jungmann sendo o novo ministro. Aliás, velho ministro que mudou de pasta, né? E deixou alguém que já estava com ele lá no outro ministério, o da Defesa. E aí a gente vai por cima dessa brincadeira toda, esperando acontecer dentro do Congresso Nacional também. E a gente vai visualizar Brasília, que ninguém sabe para onde vai nem como fica, né? E acredito que aí no seu estado também deve estar meio que no lusco-fusco neste ano eleitoral. Acredito que estão falando muito mais hoje de Copa do Mundo do que o susto que o Neymar deu ontem, por exemplo, né? Não há jornal hoje, né, que não tenha botado na primeira página, né? Só um susto, disse o Correio Brasiliense. Aliás, o Correio Brasiliense veio bem, viu? Gostei dessa matéria aqui, ó, a de baixo. Essa aqui, ó. União de Moradores e PM reduz crimes em Brasília. Rapaz, é uma união que tem que acontecer, ué. Sabe, quem é que se beneficia com a segurança? Nós, moradores. Então, se nós não colaborarmos, essa foto aqui ficou fantástica, né? Livre do entulho. Foi o nosso viaduto que caiu ali, né? No eixo rodoviário sul, né? E agora livre daquela monte de, né? Que pesado para dedéu, eu não sei quanto pesado. 200 toneladas. 200? 200. Barbaridade, né? E aqui o professor se aposenta. Rapaz, Roberto Correia, grande homem do violão, né? Grande artista. Não, mas não se aposentou artisticamente. Se aposentou como professor da escola de música. Os violeiros do mundo. É verdade. Marquei, acho que 2 vezes com o Roberto, mas deu zebra. Não deu para ele vir aqui. Violeiros do mundo. Né? Não foi nem pessoalmente com ele, foi com a esposa dele que faz a agenda dele. Não é mesmo? Hoje vocês já ouviram a voz? Está aqui comigo, meus amigos estão aqui comigo, blogueiros de política, meu amigo Luciano Lima. Seja bem-vindo mais uma vez, jornalista, professor de história. Mais uma vez, né? É um prazer estar aqui com você, Celso. Um professor de história nesse tempo agora morreria de fome, não morreria, não? Deus, rapaz, não acontece nada, rapaz. Você ia ser um professor de trem errado. Mas a gente entende o passado para poder compreender o futuro, né? Né? E no historiar Brasil, esse período, e você como historiador... Compreender o passado para entender o futuro. No Brasil, é verdade. Por que que nós estamos nessa situação hoje? É fácil de entender, entendendo a história do país. Também conosco hoje, né? Faz um tempão que não vem aqui, né? Nosso blogueiro Hamilton Silva, o homem que gosta do dinheiro, economia pelo menos, né, mano velho? Exatamente. Nem todo mundo que faz economia sabe economizar, né? Eu tenho 2 economistas na minha casa, uma filha e o filho são economistas. Mas quem economiza lá mesmo sou eu. E nem passa longe da economia, né? De economia, com certeza, né? Mas eu acho que a economia, ela é um desafio para todos nós brasileiros, para o mundo inteiro, né? Discutir essa pauta, ela é muito importante, porque por mais que você economize e acumule riquezas ou bens, você vai ter que saber administrar isso de alguma maneira, né? Então eu quero te agradecer pelo convite, agradecer você é meu eterno convidado. Imagina. Não tem que agradecer nada. Eu que agradeço a vocês de se disponibilizarem sempre de estar com a gente aqui. Eu sou gastonista. Né? Gastonista. Né? Gastonista é bom, né? E hoje também conosco, né, o presidente de honra da Associação dos Blogueiros de Política, meu amigo Fred Lima. Obrigado, prazer imenso estar aqui mais uma vez. E ó, aqui é o diretor de Relações Institucionais e quero deixar uma coisa bem clara aqui para os telespectadores. Não sou primo do Luciano Lima. Tá? Não, é porque o pessoal com dois sobrenomes, né? Não sou primo. Só faltou você deixar de ser o Lima também, porque aí ia ser os irmãos Lima. Olha, seria uma honra ser primo do Fred. Seria uma honra também, viu, ser primo dele. Só que eu acho que a gente ia brigar muito. Dois idealistas assim, ó, não ia dar muito certo. Né? Rapaz, você fala em presidente de honra, né? Quando a Câmara vira, vai vir um senhor de 60 anos de idade, 70, né? É um garoto, né, Celso? Acho que mais novo. Ficando velhinho, fica um pouquinho velho já, né? 37 já, né?
Já está com isso? Já 37? já. Tem cara de 20 e poucos anos, não tem? É verdade. Ia falar que ele tem mais ou menos a idade do teu filho, que está com o quê? 20 e poucos anos? 37 já, ficando velho. Indo pros Tudo 40. bem. Aliás, nisso a esposa do Luciano hoje está fazendo aniversário, né? Semana passada. Aquelas fotos. Mas vale mandar um abraço para ela hoje, minha né? gatona, 41. Rapaz, olha, eu Ela só fica não brava vou comigo falar que porque eu tô você é dizendo, muito bonita porque eu tô perto do seu marido, que eu te menos. Senão eu diria, você é linda. É linda. Além de linda, é linda. É linda. É bom, é verdade. Vamos falar um pouquinho de... O grande problema do Brasil hoje é que ele não consegue botar o povo para trabalhar, né? Você viu os números do IBGE? Eu vi, né? E agora, pela primeira vez, o 27 IBGE milhões de contou brasileiros, direitinho. Não é só o cidadão que está desempregado caçando emprego. Ele olhou também aqueles que estão na hora da morte vendendo churrasquinho na esquina, né? E sobrevivendo informalmente. E até mesmo os desesperados ou simplesmente aqueles que já entraram numa depressão violenta e que nem buscando emprego mais está. Coloca aí essa matéria, por favor. 6.400.000. Esse é o número de empregos que precisariam ser criados para atender a demanda no Brasil. Isto representa que o índice de subutilização atingiu 23,6% no quarto trimestre de 2017, uma queda em relação ao período anterior, mas ainda acima dos últimos 3 meses de 2016. Os números do último trimestre do ano passado revelam que existiam no país 12.300.000 desempregados, 6.500.000 pessoas trabalhando menos de 40 horas por semana e 7.300.000 brasileiros que poderiam trabalhar, mas não procuravam emprego. Nesse grupo, 3 milhões de pessoas decidiram ficar em casa por opção. Mas para os outros 4.300.000, o motivo foi o desânimo de lutar para voltar ao mercado de trabalho. Esse é o chamado índice de desalento, que foi calculado pela primeira vez pelo IBGE. O maior nível de falta de esperança foi registrado na região Nordeste, com uma taxa de quase 60%. Esse pesquisador da Fundação Getúlio Vargas diz que, apesar dos problemas, aos poucos, o desemprego está caindo. Ele acredita que o cenário vai melhorar ainda mais em 2018, a partir do segundo trimestre do ano. A gente vai ver aumento do desemprego agora até março e, a partir de abril ele vai voltar a cair. Qual é o lado positivo, né? Por que as pessoas estão otimistas e estão dizendo que esse ano vai ser melhor do que o ano passado? É porque esse ano o desemprego vai estar em todos os meses sempre abaixo do ano passado. Tomara, né? Que é muito alto. Não, bom, 23% ainda é muito alto, né, Mano Beto? Serve como referência. Se a gente for partir por esse pressuposto aí, pensando no ano passado, é desesperador. Eu fiquei imaginando, né? Falamos em finança, né, ainda agora. Já pensou a vida desses caras, meu amigo? Dessas pessoas que aí são homens e mulheres, chefes de família, né? Um país que não tem esperança, realmente fica muito difícil você construir uma nação forte, né? Mas o que é mais importante nessa questão dos índices econômicos é que os índices, a questão do desemprego é o primeiro a entrar nessa linha da depressão, né? Nessa linha da recessão econômica, mas também é o último a sair. Todos os índices caminham para que em 2018 a gente possa atingir um patamar positivo, né, de emprego. De crescer o número de emprego. De emprego, de crescer. Mas também é o último, vai ser o último a realmente chegar no... Mesmo com essas notas baixas aí agora, que essas agências estão dando para o Brasil, né, diminuindo, né, o número que a gente tem para que se possa apostar verdadeiramente. Aliás, apostar está vindo quem acredita realmente em ganhar dinheiro fácil. Mas investir para valer mesmo é fácil. Essas agências de riscos, elas realmente têm um papel preponderante no sentido político, principalmente. Porque, apesar de analisarem cientificamente os dados, o risco Brasil, elas pressionam o governo de tal maneira, por exemplo, haja vista e a questão da FIT. E parece que hoje o pessoal do Moody's também vai ter uma reunião com o Banco Central e a partir de amanhã eles também lançam a nota negativa do Brasil. Pressiona politicamente, pressiona o mercado, mas de alguma maneira o mercado vai reagir positivamente no segundo semestre. É que o brasileiro sabe reagir, né? Sim.
E não espera, porque se for esperar pelo governo e ações governamentais, nós estávamos mortos, não estávamos, não. É por isso que esse índice tão alto de desalento, que foi o primeiro índice a ser medido aí pelo IBGE, né? Desalento é um país sem esperança. É uma geração perdida, essa década de Amigo, o cara tá deprê mesmo, depressivo mesmo, mas em alto grau. O cara já não sai mais de casa. Você já viu uma pessoa com depressão? Já. Ela se recolhe nela mesmo, né? E ela fica, como diz o outro, completamente perdida em si mesma. Não vê saída, né? Não vê saída. Eu já vi algumas que, só de pensar nelas, eu já me sinto, sabe, angustiado. Você já viu, Fred? Já vi, e eu acho que isso tudo é fruto da política do PT, entendeu? Durante, principalmente o governo Dilma e a Marolinha, né, de 2008 para cá, que vai fazer 10 anos agora. É tudo fruto disso, entendeu? De uma política econômica equivocada, de inclusive interferir no Banco Central em 2011, como ela fez, né? E pediu para baixar a taxa de juros, veio a crise da Grécia e quebrou praticamente o país, né? E se o PT vivia dizendo que o FHC tinha entregue o país com 10 milhões de desempregados, superou, né? O PT entregou o Brasil com 12 milhões de desempregados. O Brasil, sei lá, ele tem umas reações esquisitas. Eu li num dos jornais hoje, acho que foi no Jornal de Brasília, né? Você, por exemplo, o Temer era vice-presidente, ocupava a vice-presidência e tinha lá uma verba, né, à disposição da vice-presidente. Quer dizer, ele agora é presidente da República, tem a verba da presidência da República, mas, no entanto, a verba da vice-presidência continua sendo gasta. Não, né? e outra coisa... Então, ainda botaram a foto da esposa do Temer, certamente ela será vice-presidente, porque ela continuou ocupando a casa do Jaburu, né, que tentaram ir para o Alvorada e não gostaram, voltaram para o Jaburu. Não, e outra coisa, vale lembrar também que no segundo mandato de Dilma, quando ela assumiu, meses depois, ela fez um acordo com o PMDB, hoje MDB, não é? E que o Temer coordenou esse acordo, vocês devem se lembrar. O Temer teve uma influência imensa até a queda da Dilma, até meses antes da queda, quando ela abriu os olhos e viu que estava sofrendo um fogo amigo também dele. É verdade. Né? Então ele teve uma influência imensa. Então isso é fruto do governo PT/MDB. Porque o PMDB era vice do governo Dilma. A gente tem que lembrar isso aqui, entendeu? Nunca se esquecer, né? Que ele fez exatamente... Nós temos mania de ficar colocando culpa no PT, mas o PMDB... O PMDB, né? Hoje MDB, exatamente, era vice do governo Ele voltou para ser o Modebra de antes, né? Movimento Democrático Brasileiro, não é isso? Né? É uma forma de tentar levar o partido às origens em si, mas não adianta. Eu acho que a mesma coisa o PT. O PT reclama do Temer, mas o Temer foi eleito na chapa da Dilma. Isso aí tem que deixar uma coisa clara. E na ausência do titular, o vice é o imediato. É o imediato. Assim como o presidente da Câmara é o imediato agora, né? Então isso para mim, Celso, é fruto da política econômica equivocada do PT dos últimos 10 anos. Pega o mandato Lula também. Tá? Aquela gastança, né? Aquele incentivo ao crédito na crise de 2008, tudo. Os 2 últimos anos do governo do Lula foi um ano de gastança exatamente para empurrar a Dilma como candidata. Como candidata. Né? Porque tiraram a Dilma do nada. Ela não era tida e a vida anteriormente como uma candidata à presidência da República. Não, e também jogar agora a culpa só na política econômica da Dilma tá errado. A Dilma é um economista, entendeu? Então o Lula em 2008 a 2010 ali foi o pontapé inicial, entendeu? Do Brasil chegar... a Marolinha foi a causa de tudo a situação isso. que está hoje. Tanto é que a gastança foi tão grande que elegeram um poste, né? Quem era Dilma? Não, no momento ela era verdadeiramente um poste. É um poste. Eleitoralmente ninguém nem imaginava ela sair uma candidata. Não tinha força política nenhuma, não tinha nenhuma... Né? Ninguém conhecia ela no país praticamente. Você olhava basicamente aqueles que estão lá presos, que eram os candidatos e com a propaganda, preferidos. Exatamente. E com a propaganda, Luciano, de que o país não podia aumentar salário, você lembra bem, não é? Em época de crise. Ou seja, eles vieram com essa propaganda em 2010, não cortou aumento de salário, entendeu? Fez concurso público, foi isso que quebrou o Brasil, gente. Tá aí o resultado hoje. É a gastança pública. O dinheiro ele não admite desaforo, seja em qualquer nível, ou microeconômico aqui, das nossas finanças pessoais, seja macroeconômico a nível mundial. Quem despreza o dinheiro está fadado à destruição.
é o caso dessa política econômica adotada nos últimos 20 anos, eu diria. Porque o Lula pegou aí uma onda muito boa do PSDB. Fernando Henrique veio, Sim, construiu os 4 todo... primeiros anos do Lula foram excelentes, Mano surfou Velho. tranquilamente, né? Mas depois, para implementar políticas que fossem dar no longo prazo Esta sustentabilidade, vitória não ainda do aguentou. Lula nas pesquisas é devido exatamente ao que ele fez com a vida de brasileiros mais humildes, mais pobre de maré mesmo, Exatamente. nos seus 4 primeiros anos de governo. Porque mas se tem fosse que- juntar né? o conjunto mas todo tem do que- PT, não mas ia tem que lembrar, estar na frente da pesquisa. Mas tem que lembrar que todo o sufoco passado pelo governo da Dilma foi plantado ainda no governo do Lula. Isso. Ela pegou Sim. todo Depois da Marolinha, o negócio... pegou tudo. Ela pegou tudo que cangalhou. tinha A de bolha ruim. fiscal estourou nas mãos A dela. bolha, A exatamente. bolha estourou E nas não mãos pensa dela. você uma que está bolha criada melhorando no também, governo não, né? Lula. Tem certas coisas que acontecem... Diga aí, Edson. José? Rio de Janeiro. José, boa tarde, José. Pode falar, querido. Boa tarde. Pois não? Boa tarde. Não, é só o seguinte, eu estou vendo comentário de vocês aí, Estou te ouvindo. e o seguinte, que nós hoje, nossa crise no Brasil está tão grande, que na época de 2000, não, 1994, o emprego estava tão grande no FHC, eu falou isso, que a maior crise de desemprego foi no governo Lula, né? Aham. Eu achei que não, mas quando o Lula estava aí no trabalho, não é que eu sou Lula, porque não tem nada não, simplesmente um comentário que eu estou fazendo, para vocês aí, até agradeço o programa, a audiência grande, entendeu? Obrigado. E só para dizer o seguinte, que o FHC foi um dos piores governos que o Brasil já fez até hoje. É um direito que você tem de achar. Né? Quando ele entrou, Pois não? quando ele entrou para ser o presidente do nosso país, as microempresas que ele pegou de real para a FB, para não sei o quê, as microempresas eram microempresários quebrei. Meu Deus. E aí isso fica marcado até na alma, né? Os microempresários quebraram tudo. Complicado. Complicado, José. Então, Tá ruim a ligação dele, né? Eu não entendi. Caiu a ligação? Eu não entendi muito bem o que ele falou. Eu Né? escutei que o governo da FHC quebrou Para ele está dizendo, inclusive, que naquele momento ele, eu acho que empresário, né? Quebrou, e acho que quebrar em termos empresariais machuca a alma, acima de tudo, né? E fica para o resto da vida mais 2 dias. O governo FHC, Celso, se você me permite dizer, ele cometeu seus equívocos também, tá? Inclusive ali no final ali de 1998 já era já para ter desvalorizado a moeda, tá? Sim, Chegou a ele 99, tinha que ter dado aquele primeiro exatamente. passo da desvalorização e não deu. E não deu. Isso já foi um grande erro do governo FHC. E Foi. outros erros também que eu vejo, tá? Gerenciais. E Porém, isso já era previsto pelo criador do real. já era Ele previsto pelo sabia Itamar. que 3, 4 anos depois teria que haver o primeiro reajuste. E vale lembrar que quem lançou o Plano Real foi Itamar Franco, né? Então o Foi. mérito do lançamento Veio do lá Plano de Real é trás. dele. Agora, a consolidação da moeda é de FHC, da economia também é de FHC, que pegou depois. Porém, vale lembrar também que aquele período econômico, que o Hamilton pode explicar bem, era outro bem diferente do que o Lula pegou. Ali o Fernando Henrique pegou 4 crises internacionais. México, a crise asiática... Crise da- mesmo, né? Crise mesmo, a crise da Rússia, que foi em 99, a crise da Argentina e, fora isso, os abalos do World Trade Center que afetou a economia mundial e a crise Lula interna na eleição de 2002. Então o cara só pegou crise. O Fernando Henrique, eu ia falar isso agora, mesmo, você né? lembrou bem. Foi o Pegou governo crise. das crises, né? O que é importante dizer do ponto de vista econômico é que é o seguinte, assim como qualquer evolução, a economia ela é uma onda senoidal. Em determinado momento ela sobe, atinge um ápice, mas posteriormente, seja por qualquer elemento, seja político, ou até mesmo catástrofe, etc., ela tem uma tendência a cair. Essa crise do Brasil, sendo uma das maiores, ela já atingiu o fundo do poço. Ela não tem condições de ir mais. Está cavando na pedra já. Exatamente. A questão do Fernando... Então é mais fácil subir do que você do que você continuar descer. tentando... Por mais que a política empurre ela para baixo. Porque
Até gostei ontem da capa da Veja, que fala que o Temer mudou de reformista para populista, né? Então, essa questão de reformular, reforma trabalhista, reforma do salário do servidor público, ela realmente precisava ser feita, que eu acredito que foi também por pressão dessas agências que você falou aí, essas agências de risco, mas é preciso que haja agora ações consolidadas para fazer do Brasil algo sustentável nos próximos anos. O Brasil tem que se explicar, essa é que é a realidade. Ele não consegue se explicar. Você faz uma reforma, mas não conseguiu fazer a da Previdência. Todo mundo sabe que é uma reforma necessária, talvez não tanto quanto eles queiram. Exatamente. Né? Mexendo em alguns casos lá, deixando tirando os privilégios, porque o país dos privilégios chama-se Brasil. Né? Privilégio para meia dúzia e o restante... Eu ia mostrar o negócio. O restante, como diz aquele ator de televisão, né? Meu Deus do céu. Aí você faz, por exemplo, eu estava vendo uma audiência pública do Senado semana passada agora, né? Falando sobre a reforma trabalhista. Mal entendida, porque não estou dizendo que ela seja mal feita, mas tem lá seus penduricalhos, né? Mas ela está sendo precarizada. Os patrões estão entendendo do jeito, o empregado está entendendo do outro, e aí sobrou para quem? Coloca aí a matéria. Na audiência no Senado Federal, representantes sindicais denunciaram o aumento da informalidade no setor depois da reforma trabalhista, em vigor desde novembro do ano passado. No período foram retiradas 726 mil pessoas do mercado formal. O mesmo número passou a trabalhar sob contrato temporário. Além disso, outras 700 mil ficaram desempregadas. Segundo os sindicalistas, há abuso dos empregadores. Estão fundamentados nessa reforma trabalhista, que é um abuso em si, né? A reforma é absolutamente contra a Constituição. Então, nós temos visto demissões em massas, a proliferação do trabalho intermitente, que é um trabalho extremamente precário, que direitos básicos do trabalhador são negados. E uma substituição, inclusive em todo tipo de atividade, principalmente na indústria, de profissionais anteriormente contratados diretamente pela empresa, substituindo por terceirizados. O Ministério Público do Trabalho criticou a nova modalidade de rescisão permitida pela nova lei, por meio eletrônico e muitas vezes formalizada apenas em cartórios, o que permite a sonegação de impostos e direitos trabalhistas e amplia a possibilidade de fraudes. Há empresas acreditando que a reforma trabalhista liberou geral, ou seja, não é que pode se fazer o que bem entender agora, que a legislação permite tudo, e não é bem assim. Não é? De fato, a legislação ela agora está mais favorável ao empregador, mas isso não significa que todo e qualquer tipo de abuso pode ser praticado em relação aos trabalhadores. Não é? A CLT continua proibindo, por exemplo, fraudes, não é? Demitir um empregado e contratar como pessoa jurídica ou contratar como autônomo. Isso aí não foi autorizado pela reforma trabalhista. Como garantia de proteção, o Ministério Público aconselha o trabalhador manter-se sindicalizado. O sindicato tem ainda um papel relevante a desempenhar. Ele deve procurar o sindicato, deve procurar o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, e se entender que houve alguma lesão a direitos, ele pode também contratar um advogado para procurar a Justiça do Trabalho. Né? É verdade que também houve algumas restrições novas à Justiça do Trabalho, como a sucumbência, enfim, mas ainda existe um princípio de amplo acesso ao Poder Judiciário previsto na Constituição, do qual ele deve se valer. Segundo os especialistas, a reforma apontada pelo governo como uma saída para gerar empregos no país teve efeito contrário. Pesquisas do setor apontam atualmente 36 milhões de pessoas na informalidade, contra 34 milhões com carteira assinada, com forte tendência de queda da segunda modalidade de contratação. Os dados mostram que não teve crescimento, não teve aquecimento econômico. O que houve, na verdade, foi um aprofundamento da desigualdade social e da precarização da vida do trabalhador. É isso que querem fazer aqui. Essa matéria da TVT, né, a TV do Trabalhador lá de São Paulo, nós não temos acesso a ela aqui, mas você tem, né, tvt.com.br, você assiste inclusive esse jornal, chama-se Seu Jornal, muito bom. E eles mostram a verdade. Você vê, por exemplo, um encontro como esse do Senado deveria estar sendo coberto por todas as emissoras. Em qual você viu essa matéria? Só mesmo na Corajosa, que defende o trabalhador, porque as demais vivem de propaganda
E é lógico que elas vão ser patronais até debaixo d'água. Trabalhador, ó. Diga aí você que gosta de finanças, meu. Rapaz, essa questão da reforma trabalhista, ela está surtindo efeito agora, já logo no primeiro semestre de homologação da lei, mas eu creio que a partir de 2, 3 anos a gente vai ter um quadro mais real do que está acontecendo. Tem que punir esses tipos de coisa que estão fazendo, né? Os patrões, em certos casos, acham que pode tudo, né? E aí você viu o tamanho do buraco que se formou ali, ó. É porque nós vivemos no Brasil do jeitinho. Então, assim, você tem uma lei que aparentemente é moderna, mas do ponto de vista legal, jurídico, você vai incorrer em sérios, a palavra certa é abusos. Mas eu também entendo o seguinte, é que logo vai se sobrecarregar novamente os tribunais superiores, trabalho com uma gama muito grande de recursos, principalmente no que tange a imposto sindical, que dá dubiedade, é dúbia, né, essa questão da interpretação, etc., né? Mas eu creio que o trabalhador, de uma forma geral, ele já entendeu o que aconteceu com essa lei. E outra coisa, eles tendem a ir para a informalidade realmente, porque ninguém vai ficar esperando fichar a carteira para poder trabalhar, para produzir, apesar daquele número absurdo. Se não trabalhar, não come, mano, velho. Então ele tem que ir para a informalidade mesmo. Apesar do número absurdo de ser, da anonimosidade, né? Assim, o que eu entendo, Celso? Eu li a reforma trabalhista, né? Eu acompanhei um pouquinho lá no Congresso Nacional. Eu acho que houve avanços, já debatemos disso aqui. Os avanços, muito pelo contrário. Avanços. A gente precisa sedimentar e fiscalizar o que foi aprovado. Eu concordo muito com o que o Hamilton falou, que a gente vai demorar uns 2, 3 anos ainda para que a gente possa entender o que de fato aconteceu. Mas o problema é o seguinte, Celso, nós estamos fazendo reformas importantes em meio a uma crise institucional, política e ética muito grande. Então, nada que for proposto está sendo colocado, tudo que está sendo proposto está sendo colocado em xeque. A gente está esquecendo de debater os temas, que eu acho que, por exemplo, a reforma trabalhista. É uma reforma que a gente tinha que estar discutindo em todos os plenários possíveis. Entendeu? Os estados deveriam, a população deveria estar participando, porque isso tudo aí foi colocado à disposição da TV Senado, TV Câmara, foi convocado audiências públicas. Então, o que a gente precisa fazer é que a população participe mais, não compre tudo já, né? Certo. Pegue tudo prontinho. Por exemplo, eu faço justiça, eu nem olhei a TV Senado, mas com certeza fez a cobertura desse evento completa. Né? Pode ter certeza absoluta disso. Né? Mas como eu já sabia que a TVT valeu, ela vai em cima mesmo, eu já fui logo para a TVT para pegar a matéria pronta. A TVT tem uma cobertura mais de esquerda, né? Mais voltada para os sindicatos. Estou dizendo que eles estão mentindo, não. Mas tem uma visão. Tinha um homem do Ministério Público lá, o Cássio Luiz, que falou, que mostrou que o negócio está errado, mano, velho. Está havendo abuso mesmo. Essa que é a verdade. Pode ser que esteja, está acontecendo. Diga, Olha, Fred. eu discordo de muitas coisas do ex-presidente Lula, mas tem uma coisa que ele disse pro Temer, no velório da dona Marisa, que eu acho que aquilo ali é verdadeiro. E aí, esse que é o problema, Luciano. Nós estamos passando por uma crise institucional das instituições e de credibilidade política. O governo Temer, ele apareceu agora querendo ser o governo reformista no país. E aí que a população não está preparada ainda para debater sobre esse tema, tá? Eu acho, por causa dessa crise. E aí pode passar coisa aí, entendeu? Que pode ser prejudicial tanto ao trabalhador quanto ao empregador em si, entendeu? Pode passar coisa aí no Congresso, por quê? Porque a população não está acompanhando. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores e seus aliados tiveram oportunidade de fazer essas reformas e não fizeram. Durante esses 15 anos de governo. E não fizeram. Por exemplo, o Jacques Wagner, parece que hoje a Polícia Federal bateu na porta dele lá. Bateu na porta da casa dele lá. Foi buscar uns trem lá. Ele foi o primeiro ministro do Trabalho do Partido dos Trabalhadores no governo Lula, lá em 2003, e propôs uma reforma trabalhista para começar o debate. Foi. E o PT não aceitou. O que o Lula fez e o PT? Não Vamos aceitou. tirar que esse cara quer acabar com a... Mas não era isso, era debater profundamente. Você ia levar aí no fazer a reforma necessária, Você né, falou mano? tudo, Hamilton. Tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, o PT ensaiou as duas. A tributária também. A tributária que, para mim, é a mais importante de todas. É a mais importante, a tributária. Com certeza. A mais importante, nós estamos começando do ela final. foi fragmentada. E a gente tem que ter começado do início. A reforma tributária tinha sido feita primeiro, depois a reforma trabalhista,
Reforma política e reforma previdenciária. E ela foi... São as 4 primeiras reformas que tinham que ter feito e nós não fizemos. E a agora tributária vai ter foi que fazer. fragmentada, né? A tributária foi fragmentada. Agora tem que se fazer, no próximo governo Temer, quem for chegar aí, Alckmin ou Bolsonaro ou outro nome que aparecer, quem for, vai ter que fazer a previdenciária, vai ter que rever algumas questões aí de reforma fiscal, sim, tributária. Nossa, essa é a principal. E a política, né? A reforma política, para mim, olha, viu, Luciano, eu acho que ela está entre a primeira e a segunda, porque como a crise ética ela é grave, ela é aguda, inclusive fere o STF, né? Eu acho que a gente precisa fazer a reforma política. Eles deveriam ter feito a reforma política, não fizeram. Fizeram bruta de um remendo e olha lá. E aí, Celso, foi isso que o Lula falou pro Temer lá no velório da dona Marisa. O Lula disse assim, olha, Temer, não se faz reformas numa crise dessa, entendeu? Seja econômica, seja de credibilidade das instituições, entendeu? E política. Não se faz reforma numa crise dessa. E é isso que a popularidade do Temer caiu muito, entendeu? Por causa disso. E o Volta Lula se deve a isso também, tá? A reformas impopulares que estão querendo ser feitas agora num cenário totalmente adverso. E num curto prazo. E um curto prazo de 2 anos, gente. Um ano é muito pouco. Eu acho que eles têm que estudar, né? Sabe, primeiro caçar emprego para todo mundo, porque todo mundo trabalhando, já pensou quando não caiu a arrecadação? É um quarto da população basicamente parado, mano, velho. Isso chegando a quase 1/3. Né? Se os números ditos ali pela TVT forem mais reais do que esses mostrados pelo IBGE, nós estamos hoje com uma defasagem de 1/3 em termos de arrecadação. É como eu disse, esses dados do desemprego e emprego, ele é o último a entrar na... Quer dizer, quando a economia começar a crescer, o emprego... Ele é o último a superar. A superar. A superar. Você vai ver, né? Então, só agora no finalzinho do ano é que a gente vai ter alguma coisa aí melhor. Mas e só sobra para o coitado do pobre, 27 né, mano? 27 milhões de desempregados é muita coisa. Nós estamos vendo hoje. Hoje, por exemplo, já o programa para a declaração de imposto de renda já está lá disponível, né? Começa já dia primeiro agora, como diz o outro, quem não tem como fugir do leão, porque quem recebe aqui no olerite, ou contra-cheque, como eu ainda chamo, né? Não tem como escapar. Você não escapa, né? Então tá lá. Então o desconto mês a mês, o máximo que você consegue, quando consegue, no fim do ano, comecinho do outro ano, é pegar um pouquinho, né? Já arrecadou aí um pouquinho assim de volta. É complicado, né? Mudaram algumas coisinhas, mas simplesmente não mudaram mais uma vez, né? O volume dos valores, né? Que deveriam corresponder à realidade. Eu estava vendo uma mostrança, por exemplo, acho que do Diese, se não me engano. Hoje você ganhou mais de 1.700, se não me engano, você tem que pagar, né? Se fosse feito o reajuste durante esses anos todos aí, hoje seria de quase 4 mil reais. Verdade. Né? E não fazem isso. Bota essa matéria aí, por favor. Neste ano, o prazo de entrega começa no dia 1º de março e vai até 30 de abril. É obrigado a declarar quem recebeu no ano passado mais de R$ 28.559 de salário, aposentadoria ou aluguel, ou teve renda mensal maior que R$ 1.900. Uma das novidades deste ano é que a Receita vai pedir um maior detalhamento dos bens do contribuinte na declaração. Quem tiver imóveis, por exemplo, terá que informar a data da compra e o registro no cartório. No caso de veículos, o número do Renavan e de contas correntes ou aplicações financeiras, o CNPJ da instituição. Isso é importante que ele preencha nesse ano, mas se ele não preencher, ainda não será obrigatório. Mas o preenchimento agora é importante, porque no próximo ano ele já terá isso preenchido. Além disso, nesse ano vai ser obrigatório informar o CPF de dependentes que tenham a partir de 8 anos. As despesas com educação têm limite anual de R$ 3.500, com dependentes R$ 2.200 e com empregados domésticos R$ 1.170. Para quem tem o programa do ano passado, o aviso de atualização é automático. Declaração online, ela mudou agora, chama Meu Imposto de Renda e com novas funções. Ele poderá então fazer no smartphone, como não podia fazer até anos anteriores, a retificadora.
Diga aí, você. O ano 2017 e 2017, em virtude de uma motivação do Ministério da Fazenda aos auditores, eles reavaliaram as metas de cada auditor. Então, muita gente, eles bateram o recorde de todos, desde a série histórica, foi o ano que mais gente caiu na malha fina, né? Em virtude, inclusive, de desinformação, etc. e tal. Mas o que é importante que a matéria não disse é que, por exemplo, eu tenho um filho que é estagiário, você tem outro que por alguma razão teve uma renda, vai ser importantíssimo que ele faça uma declaração também. Né? Esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho... Até porque o que você abate com ele é muito inferior ao que ele... Exatamente, o que ele ganhou se beneficiaria período. Declarando, né? Então, nesse sentido, você vai cair na malha fina, você vai ser chamado lá para fazer uma retificadora... Agora, essa de declarar, inclusive com o Renavan e tudo mais... Né? Agora os imóveis e tudo mais. Isso também é para pegar neguinho na virada, não é? Ah, sim. É o circo. A movimentação, né? Muito grande. Circo, né, o que tem de gente, né? Compra carro, vende carro, compra carro, vende carro, compra lote, vende lote, compra lote, né? Faz lá um barraquinho ou faz lá uma construção, vende, né? E aí, como diz o outro, quase sempre você embolsa o dinheiro e não vai nada para a receita, O que é engraçado é que um percentual muito elevado também, eu não tenho esse dado, de gente que recorre para a Receita Federal. E só vai pagar daqui 3, 4, 5 anos, né? E vai empurrando com a barriga aí para... Né? E vai ficando no vácuo. É uma das poucas dívidas no Brasil que... na justiça. Hein? É uma das poucas dívidas no Brasil que não é bom tê-la, não, né, mano, velho? Não é porque impede você fazer o concurso público, você cai na dívida ativa, né? Não, e pode dar até cana também, né? Ferra a sua vida inteira. Ferra a sua vida pessoal toda. Você fica impedido de fazer concurso, você não pode conseguir nenhum tipo de empréstimo, você ferra tudo. Acaba tudo. E até a cadeia, né? Só me lembro do Al Capone, Chega lá. O Capone é o exemplo mais claro. Tentaram pegar ele de tudo que é jeito. Conseguiram pegar ele como? Sonegando a receita do imposto. É a única dona justa aí, sobra mesmo, né? Rapaz, e pior é o seguinte, eles ficam em cima mesmo e acabam, né? Eu faço tudo certinho, cara. Eu uma vez fui chamado às falas pelo imposto de renda porque eu declarei que havia ganho. Eu também faço parte na área da publicidade, né? Como publicitário, né? Autônomo, mas faço, né? E aí declarei, na época era a Rádio Alvorada, de que eu teria recebido. Só que eu emiti só o RPA para eles e eles não declararam que haviam me pago. Vixe, Maria. Me chamaram na hora, falaram, mas rapaz, eu estou dizendo que eu ganhei. Né? Você pode cobrar aí o valor do imposto que eu pagarei, com certeza. Mas não, mas tem que... Mas você vai lá conversar com a Rádio Alvorada, poxa. Né? Meu amigo Paulo Roberto. Né? Vai lá e conversa com ele, porque ele não declarou que me pagou. E me pagou. Aliás, o Paulo era gente finíssima. Seu é seu, dele era dele. E pronto. O que eu acho importante, Celso, é o que o Luciano estava falando. A reforma tributária, a gente tem um índice... O nosso índice lá de 27,5%, ele é um índice muito alto. E a classe média brasileira, ela arca com todos os prejuízos. Tá louco, é um absurdo. Ela paga o prejuízo do roubo na Petrobras, ela paga o prejuízo... As bolsas de distribuição de paga o investimento, a gente paga IPVA altíssimo, que é o que compra carro mais, né, vamos dizer assim, um carro médio aí, você paga um imposto absurdo, em torno de 30% de um carro. Você vê, por exemplo, o taxista tem desconto. Edson, fala aqui no ponto para mim, quanto é que é o desconto de um carro para o taxista? Que isso representa mais ou menos esses impostos que são 30%. 30%. E assim mesmo ele está pagando alguns impostos, quer dizer, ele está... Né? Quem consegue andar hoje sem abastecer o carro a um valor de 5... Eu vi ontem, né? 4,85 aqui na Asa Sul. 1 litro de gasolina. Vai para a estrada do Guará ali, que tem um posto lá vendendo a 409. Caça na Asa Norte deve ter posto em abastecia 3,93 em Goiás. Agora, em Goiás, é? No Goiás. Taguatinga também estava um pouquinho mais barato, mas só que aquele posto, né? A fila é quilômetro. Né? Você olha pro posto do Neném Chopp lá, tá vazio. Aí o anterior, que não tem nem espaço, né? Esqueci o nome do senhor lá, um cara maravilhoso, mas parece que ele vendeu aquele posto, né? A família também, o continua e tudo mais. Então, essa é uma referência importante. Dá a volta todinha, assim, ó, na quadra todinha, né? Que o cara fica esperando a vez dele, porque tem a parada de ônibus, né? Que não permite, às vezes, que a fila ande ali, né? Eu acho que o mais importante, Celso, nessa história toda,
É o que eu sempre bato nessa tecla. Essas reformas todas, elas são extremamente importantes para o país. O Brasil estava parado no século passado. Só para você ter ideia, a reforma trabalhista é da época do carro de boi. Isso não pode continuar desse jeito. Nós temos uma reforma da Previdência que eu considero extremamente importante para o país. Ela precisa ter correções, Claro mas que essas tem, correções, todo mundo esses sabe debates, disso. é importante. Mas a primeira população correção participar. deveria ser feita com o próprio governo. Claro, com certeza, não tenho nenhuma dúvida. E nós estamos, eu sempre digo, Fred e Hamilton, telespectadores, nós estamos no momento errado fazendo as crises certas. É um momento errado fazendo as crises certas, debatendo as crises certas. A gente precisa disso. Essas reformas é extremamente importante. Quando você fala em reforma política, eu sou um parlamentarista convicto, desde menino, desde os 17 anos de idade. Então, eu acredito que nós tínhamos que ter uma política, uma eleição que as pessoas não fossem obrigadas a votar. Eu acredito na candidatura avulsa. Eu acredito na candidatura, na eleição de 5 em 5 anos, geral. Essa história de ter 2 e 2 anos também é uma nojeira, Celso. É verdade. O país não anda, o país não cresce. Você economizaria para fazer as eleições, né? Mas acima de tudo nos daria a santa oportunidade de visualizar. Eu vou colocar quem eu confio no município, vou colocar no estado igualmente, alguém que vai beneficiar o prefeito, que eu acho que merece ser o prefeito da minha cidade, né? É lógico que vou votar num governador que esteja pronto à altura para poder colaborar com o município e, consequentemente, buscaria um presidente da República que estivesse de olho na municipalidade e num dos estados Já brasileiros. pensou se a gente tivesse coragem? A eleição agora é esse ano para presidente e governador. Já pensou se daqui em 22 a gente elegesse o prefeito e 2 anos depois a gente faria uma nova eleição para prefeito, governador, presidente da República, entendeu? O próximo prefeito só teria 2 anos de mandato. Entendeu? Sim. E a gente faria uma eleição geral com mandato para todo mundo, inclusive para o Senado, 5 anos. de 5 anos para todo mundo. O país seria uma maravilha, irmão. Nós íamos caminhar como ninguém, cara. É o seguinte, olha só, Luciano, sobre essa questão aí das reformas, que o Hamilton também diz. É o seguinte, todo governo tampão, quando entra, ele pode criar uma coisa nova, como o Itamar criou o Plano Real. Agora, você querer reformar uma coisa que já existe, já está no sistema há muitos anos, não dá tempo. Reformar a estrutura, né? Reformar a estrutura não dá tempo. O Temer está querendo fazer um monte de reformas em apenas 2 anos. Numa crise política imensa. O governo dele deveria estar focado agora em consertar a economia, em tomar medidas novas, entendeu? Para que, né, a inflação continue caindo cada vez mais, os juros também, né, estabilizar ali a economia. Não, ele está preocupado em quê? Gente, a gente perdeu muito tempo com essa questão de reforma da Previdência. É importantíssimo, mas eu acho que deveria deixar essa pauta para o próximo presidente que entrar, entendeu? Para que ele vai ter tempo, sim, de 4 anos ou 8 anos para tentar resolver isso. Agora, o momento atual de 2 anos, o mandato tampão, é complicado. Itamar não fez isso. Do ponto de vista econômico, o Meirelles, ele fez sim o que devia ter sido feito. Ele reduziu a taxa de juros, que era 14, no final do ano, 2 anos para cá. Nós estamos agora com 9 baixas seguidas dos juros. Isso é importante. A reforma trabalhista mexeu com as estruturas, sim, do país, vai mexer. Consertou muita coisa que estava errada, ou que não é nem que estava errada, quer dizer, nós não acompanhamos no tempo e no espaço criando leis. É que era necessário, né, Celso? Né? Independente de quem estivesse no governo, era importante fazer isso, né? Claro. Agora, a gente também nunca vê banco com prejuízo. O sistema financeiro brasileiro, o sistema monetário, ele é que foi feito lá atrás no PSDB. Você viu os valores que o Banco do Brasil apresentou agora? A gente tem o PROE, não é? O próprio Lula disse que quem salvou os bancos na crise de 2008 foi o PROE. É o único sistema que não entrou em crise. Mas os dados de desemprego, eles vão melhorar, isso também é inevitável. E a questão, agora o que eu fico preocupado é com o financiamento da agricultura, que foi o que salvou agora a gente no começo do ano. Né? Certo. Uma safra bateu recorde, já não vai ser a mesma coisa agora no início de 2019. Por que você está achando isso? Cada excesso de chuva. A questão climática é um fator preponderante, mas é histórico. Você não tem um recorde ano é verdade. De seguida. Verdade. Isso é inevitável. E o clima no Brasil, você sabe como é que tem sido, né, Celso? Tomara que neste ano eleitoral, pós-Copa do Mundo e tudo mais, eles não esqueçam de trazer o dinheiro na hora certa, que é o que mais mata o agricultor brasileiro. Exatamente. Né? Quase sempre ele tem que desembolsar ou ficar devendo, né? Paga mais caro por causa disso,
para poder produzir. Aí o dinheirinho liberado pelo governo, via Banco do Brasil, e hoje a Caixa Econômica também está, né, fazendo a mesma coisa e tudo mais, demora para chegar. Né? Porque se você apostar no agricultor brasileiro, no pecuarista brasileiro, nós jamais teremos problemas. Tem que se financiar o trator, tem que se financiar a coletadora, financiar aquele que realmente produz. É a safra produz, toda, mano, velho. É aquele que produz. Com seguro e tudo, entendeu? Que o cidadão está arriscado a perder. Numa grande enchente agora, por exemplo, quem estava para colher, perdeu tudo. Exatamente. Não é mesmo? Então, para isso é que existe seguro, né? E quem segura não é o próprio governo, não. É só as seguradoras que ganham muito dinheiro e pode, né, trazer o dinheirinho. Uma coisinha que eu queria falar a respeito da reforma da Previdência é que o seguinte, ameaçou-se tanto, e o Fred tem razão, né? Se gastou muita energia com esse debate no final do ano passado para início desse ano, mas e usava um discurso do seguinte, olha, a gente precisa fazer porque senão o Brasil não vai avançar. A gente precisa fazer porque senão daqui a pouco a gente vai ter que diminuir a sua aposentadoria. Mas não, existem outros mecanismos mais para frente que pode ser discutido sim. Não se aumenta o imposto todo dia? Por que não voltar com a CPMF? É um debate a se fazer, é um debate a se discutir. Desde que se diminua os outros impostos. Aí o Temer é impeachment. Porque já mostraram por A e mais B. Quando se criaram a CPMF, ela era para ser exatamente uma coisa chamada imposto único. Entendeu? E provaram por aí, mas eu não me lembro quem foi que propôs isso, mas se eu não me engano foi aquele que apareceu num cavalo branco, o Afif Domingos. Guilherme Afif Domingos. Entendeu? Mostrou por A e mais B, né, de que um imposto único, pegando aquele 1% ali das movimentações bancárias, o Brasil sobreviveria numa boa. Verdade. E ninguém sonegaria. Isso em 89, né? O Afif. Isso. Né? 89. Ninguém sonegaria. Mas, no entanto, pegaram e falaram, vamos continuar 1% para nós, né? Vai para a saúde. Você viu a saúde, viu esse dinheiro? Né? Viu nada. Ela foi exatamente para os estragos que fazem governos após governos. Eu até brinco com as pessoas que eu achei que essa CPMF estava tirando dinheiro da saúde. Mas também acho. Porque só piorou, né? Vazando por entre os dedos. Só piorou a saúde. Dinheiro melhorou em fácil. nada. Se vier com história de CPMF hoje, acho que o povo se revolta, acho que o povo se rebela. Aí o Temer cai. Aí não existe. Estou pedindo para vocês parar de falar aí que acabou o tempo. Sério? Gritaram aqui no meu ouvido. Terminou o tempo. Não é mesmo? Sério? Já acabou, já, professor? Terminou. E nós não falamos nem de Brasília hoje, né, mano, velho? Vamos marcar um programa para esses dias agora, para a gente falar um pouquinho de Brasília? Vamos? Tá pegando fogo, hein, Celso? Né? Para não falamos absolutamente nada de nós temas aqui. macros. Tá bom? Vamos deixar marcado esse programa? Vamos? O governador voltou com um projeto da eleição para administrador. Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Ele ganhou a outra por causa disso. Né? Meu Deus. Obrigado, Celso. Beijo pra você. Obrigado. Obrigado, Celso. Ó, Milton, não me abandona não, Deus cara. abençoe. Né? Fred tá sempre comigo aqui. Luciano é dono da casa. Né? Obrigado pela sua atenção. Grande abraço. Ué, já acabou, cara.